O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje aqui o AP tá cheio, né? Tá lotado. A gente gosta assim, né? Do Com AP certeza. lotado. Dois fotógrafos incríveis, Larissa Souza e Renan Duque. Né? Bastante história para contar. Tem bastante história aí. Contadores de história, Nossa, tem deve história. ter, porque olha isso aí, são mais de 10 anos aí na estrada. Exatamente. Mas vamos fazer Nosso brinde para brinde, né? iniciar o A batipapo, gente tem né? perguntas, a gente quer saber um Saúde. pouco mais, a gente está muito curioso para conhecer a história de vocês, começando pelas origens, tá? Certo. De onde vocês vêm, como é que vocês se conheceram, até chegar o hoje, o Legal. momento atual. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? A gente já participou de muitas palestras, de muitos congressos, e algumas entrevistas de TV, mas podcast é o primeiro. É o primeiro, ó. estreando. A gente nunca Debutando participou no nosso de um podcast. Isso aí. Mas, bom, vamos lá. Eu sou fotógrafo de casamento há 10 anos e muita gente não sabe, mas eu sou engenheiro por formação, né? Eu sou engenheiro da computação. E trabalhei muito tempo na área. E aí fiz essa transição, né, de carreira, me tornei fotógrafo e já estou há 10 anos na estrada. E muita gente acha que eu comecei por causa da Larissa, a Larissa começou por causa de mim. Não, na verdade a gente se encontrou dentro do mercado de foto, eventos. né? Ela também tem 10 anos, né? Eu comecei bem novinha, com 17 anos, e comecei na fotografia assim, de uma forma muito, meio que num hobby, sabe? Eu não tinha muita noção do que era ser fotógrafo, que Comprou aquilo uma ia câmera, que gosta de aquilo fotografar. se tornar a minha profissão, a minha fonte de renda e futuramente a minha empresa. Então eu comecei muito nova, né? 17 aninhos, não tinha muita noção. A gente não E tinha noção de onde a nossa câmera ia levar a gente. Mas né? tinha o gosto. É. Qual foi a inspiração, assim, para buscar Eu a sempre fotografia? gostei de estar na frente das câmeras. Antes, eu já fiz alguns books e eu gostava muito de estar na frente das câmeras, né? De gravar vídeos. E aí eu me interessei por estar atrás das câmeras, né? E foi quando a minha irmã ficou grávida. Minha sobrinha hoje tem 11 anos. E quando a minha irmã ficou grávida, eu falei, vou fazer o seu ensaio de gestante. E aí a minha irmã foi minha primeira grávida que eu fotografei. Caramba. E aí surgiu... Já fez um portfólio dentro da família, já. Aí depois eu fotografei minha sobrinha com 1 aninho, uma festa dela de 1 ano. E aí eu comecei a pegar eventos que as pessoas me pagavam pra estar lá. E eu comecei, tipo... Caiu a as ficha, pessoas né? estão Olha. me pagando Mas pra alguém isso. chegou e... Ah, quanto você cobra? Foi assim? Então, você na não tava nem verdade, esperando. eu tinha uma tia que trabalhava num salão de festa. E ela começou a me indicar para os clientes lá do salão. E eu comecei a trabalhar com isso. Hoje, entrar no mercado da fotografia é muito fácil. Assim, você tendo um bom trabalho, entregando no prazo, fazendo um atendimento direitinho, é muito fácil você ganhar dinheiro com fotografia, né? Então, eu digo que é muito fácil você entrar, mas é muito difícil você sair, né? A gente está numa transição para sair do mercado de evento, que é muito difícil, né? Até porque, por exemplo, a gente decidiu, né, parar com casamentos, só que assim, essa decisão teve que vir 1 ano atrás. Porque o casamento é o carro-chefe, assim. Exatamente, Sim. o casamento é o carro-chefe da empresa, mas assim, a gente teve que parar 1 ano atrás. Por quê? Ninguém contrata um fotógrafo para casar daqui a 2 semanas. Então, as pessoas que vêm nos contratar, elas vêm para 2024, para 2025. Então você já tem que cumprir já o contrato ali fechado. É uma decisão que tem que ser muito bem pensada muito mesmo. Bem pensado, Sim. tem que ser muito bem planejado, tanto financeiramente, né? Por exemplo, você pega aí 70% do faturamento da empresa é casamento. E aí, de repente, Não faço mais. Faço mais. Então, enfim, é isso. Eu acredito que também tem até o lado emocional da questão, Sim. porque Sim. como que se diz não, Sim. sendo que é algo que Sim. vocês, Nossos assim, primeiros né? não Foi difícil. muito difícil. Isso aí são Imagina. provavelmente de indicação, né, galera? Fala, pode ir com eles que a foto é boa e é tal. Aí isso. chega lá então, a gente não faz mais. 90% dos nossos clientes, eles vêm de indicação. De noivas que já fizeram. Ou de parceiros do mercado de evento que conhecem o nosso trabalho, confia e indica. E aí a gente sempre, na verdade, a gente começou a amadurecer essa ideia de que a gente iria parar e
as pessoas não estavam acreditando e nem a gente estava acreditando. Nem a gente estava acreditando, meio é assim. verdade. Quando a gente começou a falar não, Que aí aí a ficha caiu. realmente É. caiu. Quando a gente começou Até a falar não pra pras vocês noivas. mesmos, assim, né? Isso, sim. Porque a gente, então, vamos embora. vamos embora, vamos parar, assim. E assim, foi uma transição que foi até muito parecida com a minha primeira transição de carreira, né? Como eu falei no começo aqui, eu sou engenheiro, né? E eu exercia, né? Eu trabalhava na área. E quando eu decidi largar tudo e apostar num sonho, né, que eu tinha, na verdade eu não vou dizer que é um sonho, porque ao contrário da Lari, né, que tipo, falou que começou por conta da irmã e começou a ter indicação, eu na minha adolescência eu era o cara que fazia foto da galera, fazia foto dos passeios, mas eu nunca me imaginei fotógrafo. Nem sabia que era uma Eu não profissão. sabia, exatamente. Mas elogiavam gostavam das minhas fotos fotos. aí. Só que assim, para você ter ideia, como eu era um cara super desligado, né, de que fotografia era uma profissão, eu tinha uma irmã que tinha um estúdio fotográfico. E assim, para mim, ela era uma loja que vendia lembrancinhas, que fazia foto, enfim. Fazia convite. E aí... tipo aquelas que a galera ia tirar foto 3x4. Exatamente, assim. isso. E eu estava muito satisfeito no meu trabalho, sabe? Não insatisfeito com o trabalho, mas insatisfeito com a vida, que eu começava a segunda querendo a sexta. Uhum. Então, quando você começa uma segunda querendo a sexta, alguma coisa precisa ser ajustada, alguma coisa está O errada. que a gente falou aqui, que tem uma frase do Murilo Gun, que é a síndrome da vinheta do Fantástico. Quando você escutar a vinheta do Fantástico, Você já tá vai, acabando já o tá no vídeo. estádio Isso assim, era velho. muito real pra mim. Tipo, o Faustão já me dava depressão. Já te dava aquela angústia, porque né? eu falava, Imagina. oh meu Deus, acabou. Começou a segunda. Começou a segunda. E aí, enfim. E aí foi quando eu saí de férias. E aí, quando eu saí de férias, assim, é muito triste falar isso, mas grande parte da população vive assim, né? A pessoa, ela sai de férias e quando ela volta, ela já está contando os dias para próximas férias, né? Esses dias eu fui Você volta animadão das férias, não. Você esses não dias volta animado. eu fui no mercado e assim, era uma terça-feira, 10 da manhã. E aí eu tava passando as compras e aí a moça do caixa, ela me olhou e falou assim, dá meia-noite, mas não dá 8 horas. Então, assim, cara, ela começa o dia querendo o final do dia. Assim mesmo. Ela começa a segunda querendo a sexta. E isso é muito ruim se você for colocar isso numa timeline, né? Tipo, da tua vida. Ou seja, você nasce, você vive, você morre. Então é como se você estivesse torcendo para a tua vida acabar logo, se estivesse caminhando por fim. Igual tem um filme, né, de um cara que do Clique, que o cara sim, vai que acelerando. acelera. Então eu estava exatamente nessa situação, né? E aí eu saí de férias. E aí foi quando eu tenho um casal de filhos do meu primeiro casamento. E a minha irmã falou assim, cara, leva o Lucas e a Duda para fazer um ensaio. Quero dar um ensaio para você e tal. E quando eu levei, né, a minha irmã fez as fotos, ali começou a acender uma luz, porque tipo assim, eu fiz as fotos, minha irmã me deu, né, ela não me cobrou. Quando eu cheguei em casa, ela mandou o link das fotos sem edição e acendeu uma luz, tipo assim, ela não me cobrou, mas se ela tivesse me cobrado R$2.000, eu ia pagar, porque foi uma parada tão incrível para mim ver os meus filhos. Ela tinha um estúdio que ela tinha fantasia, então eles fizeram um ensaio de Chaves, de Chiquinha. Então, tipo assim, cara, foi muito maneiro. E aí eu falei assim, cara, que sensação bacana que ela passou pra gente. E aí... E sem querer. Sem querer. E aí, nesse mesmo momento, acredito que foi no mesmo mês que eu tava de férias, eu fui padrinho de um casamento. E quando eu fui padrinho, ou seja, eu era muito próximo do casal, né? Então, ou seja, eu conheci o casal era muito tímido. E aí, quando eu cheguei na festa, eu vi um quadro do casal, né? E eu falei, cara, como que esse cara que está fotografando conseguiu fazer com que... Soltar eles mesmo. E aí comecei a acompanhar esse cara, que é o Francisco Conte, um fotógrafo aqui da região. E assim, foi a minha primeira inspiração. E eu sempre falo isso para ele.
E aí foi quando eu peguei o álbum para ver, e aí eu cheguei para esse meu amigo, eu falei, cara, quanto que ele te cobrou? E aí o valor que ele falou, que tinha cobrado, tipo assim, o que ele cobrou para ganhar num sábado era mais do que eu ganhava um mês inteiro. E aí eu falei, cara, que bacana, né? Então, tem um como nicho eu aí, disse, né? não foi por amor, porque, tipo assim, eu queria uma forma, tipo, de ter a minha liberdade financeira com uma coisa que me encantasse que os não olhos, fosse aquela exatamente. maçante ali que te Exatamente. condicionava, de Sim, repente, num sim. domingo já ficar imaginando. Caramba, Exatamente. Mas agora segunda. provavelmente chega Exatamente. segunda e ele torce para chegar o final de semana Com para ele certeza, fotografar. inverteu agora. Agora é isso. para fotografar. É isso. Mas, enfim, então foi assim que eu entrei na fotografia. E na época a gente não era especialista, né? A Lari também não, a gente fazia de tudo. Tudo, né? Fazia tudo. Mas procuraram alguma Especialização literatura, mesmo? algum curso ou não? Vocês foram mesmo no feeling, na experiência ali do dia a dia. A nossa carreira foi moldando a gente. Muita gente fala que é muito interessante você se especializar em um único segmento. Eu até, inclusive, falo isso para os meus alunos, que você se especializar, você é a chave da parada, né? Então, é a mesma coisa, eu tô com uma dor nas costas e, eu tenho um clínico geral e eu tenho um ortopedista que é especializado em coluna. Então, eu quero da coluna, né? Então, eu acredito que sim, todo fotógrafo deveria se especializar. É um nicho, né? E aí você consegue cobrar mais por isso. Só que a nossa carreira que foi moldando, né? À medida que a gente foi fazendo, tipo, muitos casamentos, e a Lari foi fazendo muitos ensaios, e a gente acabou que não tinha mais agenda para fazer as outras coisas, né? Chegava alguém querendo sem querer mesmo, querendo um aniversário infantil, poxa, não tem a data, porque eu tenho um casamento no dia, né? E aí foi um pouco natural isso, sabe? Essa especialização. A gente começou a ver também outros fotógrafos da área, assim, fotógrafos de longe, né? Que a gente acompanhava pelas redes sociais, e a gente começou a ver que todo mundo era especializado em alguma coisa. Tinha ali um segmento, fazia de tudo, mas ali no Instagram só tinha um nicho bem especializado. Quando a gente foi no Ed em Brasil, né? Sim. Foi um congresso que tem em São Paulo, que é um dos maiores congressos. Hoje não tem mais, acabou, mas era um dos maiores congressos de fotografia da América Latina. E lá a gente viu vários palestrantes, e todos eles eram especializados em alguma coisa. E assim, todos eles cobravam 3, 4 vezes mais do que a gente cobrava. E a gente começou a estudar, tipo, poxa, a gente começou a se inspirar. Quê? A gente começou a se inspirar. Por que eles conseguem cobrar mais? É porque eles se especializaram num segmento, ali no assunto, e as pessoas procuram eles justamente para fazer aquilo. Específico. Exatamente. Então, assim, quando a gente teve essa virada de chave, que a gente começou a cobrar mais caro e alcançar clientes que a gente nunca imaginou em alcançar, né? Foi quando a gente já estava nesse segmento de se especializar mesmo. Sim. Eu me especializei em fotografia de gestante e o Renan em fotografia de casamento. E hoje o nosso feed não tem outra coisa, é só grávida. E não quer dizer que... Inclusive fez o da Luana. Do Luca também. E um ano depois isso aí. fez do Luca. É isso aí. E não quer dizer que, por exemplo, a Lari não faça casamento Sim. e eu não faça gestante, né? A gente, por exemplo, nos casamentos, todos os casamentos ela tá comigo. Eu também tô. E muitos ensaios de grávida eu também tô com ela. Mas ali no nosso portfólio, no nosso feed, a gente conseguiu fazer essa divisão para que... A nossa vitrine, né? Para que as pessoas comecem realmente a enxergar a gente como E especialista é muito naquele bacana, segmento. né? Assim, a gente vê que são Instagrams específicos, Sim. e você olha e você vê a característica mesmo. Sim, e isso é legal, é como se fosse uma empresa que tivesse 2 departamentos ali que pudesse ali ser explorado. Isso é muito legal. Sim. Porque, na verdade, a fotografia é um mundo. E dentro desse mundo tem vários outros mundos, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho conhecimento técnico para fazer um ensaio newborn, por exemplo, né? Que o cara Que é o bebezinho, né? que faz lá o ensaio do bebezinho com 7 dias. Eu acho maneiraço Smash Cake, né? Porque aí o cara maravilhoso. estuda o sono do neném,
o cara tem lá Tem um barulhinho, né? Um barulho. Som, ruído branco, né? ruído, Sim, exatamente, do que útero, que simula simula o barulho do útero. Aí ele fica Então, mais tipo tranquilo. assim, eu começo a concentrar energia em um segmento. E aí, ou seja, eu me torno especialista A gente naquilo. sempre dá o exemplo do pato, né? É o pato, é que ele não anda direito, ele não nada direito, ele não não voa. direito. Então ele faz tudo mais ou menos. Então era um pouco assim no nosso início de carreira, né? Que a gente, eu Que me lembro, abraçar o mundo um pouco. eu ali, me lembro né? até hoje. Aquela ânsia de querer conhecer um pouquinho de Sim. tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente precisou passar por isso para saber o que a gente queria. É. A gente O descobre que a dá gente- essa faísca aí que Sim, você sim, sentiu, sim. né? A gente descobre muito o que a gente gosta de fazer, mas primeiro descobrindo o que a gente não gosta. Isso aqui, pô, esse aqui não é pra mim. Eu lembro que a Lari fazia esse ensaio newborn, no começo ela fazia. E alguns eu ajudava ela. O dia que tinha newborn, cara, eu não dormia a noite anterior, porque ela chegava e ela pegava a cabecinha do neném e botava assim, aí eu falava assim, vai quebrar agora. Agora vai virar, e eu já começava a ver a matéria no jornal, né? Gente, que- mas porque eu realmente. falava, cara, não, isso aqui não dá. E aí ela levava roupa, né, pro estúdio, porque às vezes o neném fazia xixi, o neném fazia cocô. E aí então tinha que trocar de roupa. Então eu falei, não, cara, isso aqui É todo não um quero. preparo, gente. É. Mas é para chegar aí, você foi. Sim. Imagina quanta experiência você teve Passamos que ter por para poder muita chegar coisa. Sim. vamos supor, no Sim. kit ensaio isso. específico, Sim. né? Então Passamos por imagina. muitas coisas. Mas isso é muito legal vocês trazerem, porque até para quem quer seguir Sim. a carreira, Uhum. entender que existe o estudo Sim. e a necessidade de ter esse conhecimento para, lógico, a gente vai testando. Ah, sim, Imagino sim. que para vocês Sim, foi sim. uma evolução. E tá Acredito abrindo que duas qualquer- vagas na região, né? Porque eles É, estão indo aí, embora. ó, o mercado. É isso. Mas assim, isso é legal para as pessoas que querem começar, terem essa consciência De que de que cada é- coisa no seu tempo. e né? é preciso é. também ter um preparo, né? Simplesmente chegar, Sim. bater a foto e sem ter essa. Tem Sim. Percepção aí. O pré, durante e pós-produção. Porque É, sim. ali vocês estão lidando com pessoas, com sonhos, sonhos, expectativas, principalmente. A gente casamento, até vai então, falar É. um pouquinho Sim. mais disso lá na frente. Sim, sim. Então é um emaranhado aí de É. responsabilidades. Sim. Qualquer muito segmento desse que a gente atua, né, que o fotógrafo está envolvido, ele está envolvido num dos momentos mais especiais da vida da É pessoa. porque se a pessoa contratou um fotógrafo... Isso que eu ia falar. É por um motivo. Por Exatamente. exemplo, o nascimento de um bebê. Cara, acho que não tem coisa mais mágica na vida do que o nascimento de um bebê. A foto do bebê, recém-nascido, o aniversário de um ano. E é coisa que você não tem como voltar, né? Peraí, Exatamente. volta depois de dentro da barriga de novo, que eu não peguei E aí, nesse o momento. casamento, o ensaio de gestante. Então, cara, todos esses momentos eu acredito que Quais é são os desafios de cada dessa área, assim? Cara, então, eu vou dizer para você que acho que o maior desafio que o fotógrafo ele encontra, seja gestante, casamento infantil, é ele entender que ele tem uma empresa e ele não tem um autoemprego. Tá? Por que o autoemprego? O autoemprego é porque quando a gente começa a empreender, cada um tem um propósito e a grande maioria deles é a liberdade financeira. E aí você acha que você está saindo do CLT e agora eu sou empreendedor e Agora quando- sou livre. E agora eu sou livre. E quando você Sabe de não, nada. quando você concentra a sua energia em estudar apenas fotografia, é onde mora o perigo. Por quê? Porque você tem que entender de marketing, você tem que entender de grana, de financeiro, você tem que ter Antes da empresa que você trabalhava, tinha uma empresa que fazia Exatamente. isso, outras pessoas. Eu né? tinha a área comercial, e aí eu tenho que fazer o marketing para eu trazer o cliente sentar na minha mesa, e depois que ele sentar na minha mesa, eu tenho que ter uma boa negociação, e depois que ele fechar, ele me pagar, eu tenho que ter uma boa gestão desse dinheiro. E à medida que a empresa cresce, você contrata um freelancer, uma secretária, um funcionário, você tem que ter uma boa gestão de pessoas. Então, assim, por exemplo, eu e Lari, a gente tem o nosso salário dentro da nossa empresa. E não vou dizer que foi fácil a gente conseguir isso, porque a gente bateu muita cabeça, a gente faliu praticamente 2 vezes, a gente teve uma fase da nossa vida que a gente teve, tipo, a luz do estúdio cortada, sabe? Então,
E a gente aprendeu da pior maneira possível, sabe? De bater na cabeça, de ir errando. E então, acho que o maior desafio é esse. Porque fotografar é o que a gente mais gosta de fazer, sabe? É o E aí mais lá fácil é o mais também. fácil, porque é o momento que você está ali com o cliente, é o momento que Você está sorrindo, você está né? feliz. Você está num momento importante. O isso. cliente está no bom E aí, momento. quando Sim. você leva aquilo para casa, quando você vai fazer o pós, quando você vai fazer a pós-venda, então, tipo, eu acho que esse, para mim, é o maior desafio na carreira do fotógrafo. Ele entender que ele tem uma empresa e ele não tem um autoemprego. Porque o autoemprego, o que acontece? O cara vai lá, recebe o dinheiro e ele paga as contas. Ele recebe o dinheiro e ele paga as contas. Recebe o dinheiro e paga as contas. E, na verdade, às vezes eu recebo um dinheiro que ele não é meu. Ou seja, eu tenho um álbum para fazer, ou eu tenho que... Tem o freelancer para pagar, Tem o freelance. gasolina do dia. tem Esse tudo final isso. de semana a isso, gente estava em Campo Grande fazendo um casamento. E, ou seja, a gente tem que ir um dia antes. Por quê? Sei lá, dá um acidente na Serra das Araras. Eu já tenho que estar... E na verdade aconteceu, né? A Serra das Araras foi fechada no sábado. Na sexta. E aí, tipo assim, não, foi Não, no sábado. E aí, ou seja, a nossa sorte é que a gente já estava lá. Agora, se eu deixo para vir no sábado, como é que eu chego? Você só faz a conta, né? Leva E é tantas uma horas, eu angústia. saio tal horário. É uma angústia, então, assim, para aí você tem vocês que e pagar para o pousada. cliente também, porque o isso. cliente Sim. fica naquela expectativa. É, Eu não tenho... Você imagina? A nossa profissão, eu não tenho como chegar e te dar um atestado. Falar, olha, hoje não dá para eu ir. Sabe? Eu não vou fotografar teu casamento. A gente, literalmente, a gente não pode Tem ficar como doente. enrolar, né? Ah, hoje Eu eu tive tô de uma boa. experiência até por empresa mesmo de um profissional que no evento mais importante que era para fazer o registro, ele não foi. Nossa. Então A você única- imagina, a sorte é que a gente tinha uma equipe contratada para filmar de drone e a gente conseguiu usar as imagens do drone. Mas Nossa. o que a gente queria E a mesmo gente para fica triste com isso. fechar o circuito, no dia não foi. Então você Não imagina foi. a frustração, sabe? sim. E até vocês trouxeram isso, essa questão de ter essa visão, né, do que vem pós, porque Sim. vocês têm lá os clientes de vocês, as datas. Mas vocês imaginam, na hora que vocês falaram, eu falei como foi durante a crise, né? Porque a gente teve uma pandemia que parou tudo. Sim. E o setor de eventos Vocês foi já um dos estavam- mais prejudicados. Ninguém estava preparado, mas vocês estavam Casamentos assim, foram jogados. organizados. Então, Como é que estava a vida de vocês nisso? O grande lance disso tudo que eu falei agora, de você entender o teu negócio como uma empresa, ajudou demais a gente. Por quê? Porque aí, ou seja, a gente tinha um capital, né? Uma reserva, a gente tinha grande parte das nossas finanças controladas, né? Por exemplo, o casamento que eu fiz sábado, o hotel que a gente ficou, automaticamente ele já estava pago por quando o cliente pagou, então a gente tinha esse controle. Mas não foi fácil. Eu acho que assim, a pandemia foi um momento de muita superação. E algo inesperado, né? Não tem como a você gente- calcular que vai vir A uma gente nunca tinha pandemia. vivido isso, mas é até engraçado falar, mas foi o ano que a gente mais ganhou dinheiro. Foi. Como é que vocês se reinventaram nesse momento? Na verdade, assim, na área dos casamentos, né, que acabou, né, tipo, zero, não tinha evento, nada. A gente ficou meio perdido no início, né? E agora? O que a gente vai fazer? Então, na área dos casamentos, a gente começou a se reinventar nos micro-LED, né? A gente começou a criar esse tipo de casamento, que era uma coisa, é o elopement wedding, né? Que é o casal só e o celebrante e os fotógrafos. E isso era uma coisa que não tinha aqui. Ninguém nunca tinha feito, não era Vocês comum, viram nos né? Estados Unidos? Alguma coisa? A gente começou a ver até alguns amigos de profissão de fora. Aí eu falei assim, cara, vamos trazer a isso gente pra precisa cá. fazer alguma coisa e mostrar para as pessoas que dá para fazer Que um é casamento legal legal. também. E a gente foi até muito criticado, porque quando a gente criou esse Essa modalidade, assim. na verdade não foi um casamento fake. A gente chamou um casal mesmo que tinha o sonho de se casar. Um casal real. Um casal né? real. A gente reuniu ali alguns parceiros que abraçaram a ideia. Sim, super toparam. E aí a gente realmente fez um casamento real para 10 pessoas. E aí muita gente falou assim, cara, mas aí vocês estão criando uma parada, aí daqui a pouco as noivas não vão querer mais fazer a Casamento festa. grande. Porque o investimento... Pessoas que trabalham com que isso. trabalham com ficam eventos, ansiosas. falaram assim, cara, porque uma noiva que vai fazer um casamento para 10 pessoas, ela está investindo pouco e aí você tem que cobrar menos.
E, na verdade, tipo assim, quem quer fazer um casamento para 200 pessoas, ele não vai fazer, ele não vai deixar de fazer para fazer para 10. A gente queria trazer uma... Sei bem como que é. Uma realidade ali do Sei momento. muito bem. E foi um momento que a gente viveu por 2 anos, né? Não foi aí, pouco tempo. Então, ou seja, a gente começando a pensar como empresa, teve essa sacada de tentar fazer esse mini wedding, né? E assim, uma das coisas que manteve a saúde financeira da empresa foi assim, a gente falou, olha, o mercado de eventos vai parar. Já que o mercado de eventos vai parar, A gente precisa ir para... precisa expandir Outros um outro meios, segmento. Aí o que a gente fez? E aí a gente pensou como empresa, né? Foi nesse momento que a gente começou, não pode se desesperar, né? A gente começou a pensar como empresa. E aí a gente, eu convidei na verdade assim, eu chamei um amigo que tinha uma pizzaria, e eu falei assim, cara, quero fazer as fotos do teu cardápio. Provavelmente ele também devia estar... E o delivery tava bombando por conta acabou, disso. Exatamente. fechado. Essa foi a sacada, porque a gente falou assim, do mesmo jeito que a gente vai ter que parar, eles também. Então, Então, para eles venderem, eles precisam de na foto. verdade, tipo assim, o mundo, ele não parou, ele mudou. Uhum. Né? E quem entendeu isso lá atrás, de que o mundo... Não, ele mudou e arrumou novas formas de se conectar, aí, tipo assim, conseguiu sair na frente. Aí, ou seja, a gente foi, fizemos as fotos do catálogo dele, e aí a gente entrou no iFood e tinha lá 200 lojas. E é um outro nicho também, e né? a gente mandou o nosso PDF para todos. E aí a gente fechou... E todo mundo precisava de foto naquele momento, então, assim, para vender. a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E aí, ou seja, um dono da empresa mandava para o outro, que mandava para o outro, que mandava para o outro. Ah, eu também estou precisando, quem fez essas fotos? E aí a gente começou a ganhar uma grana. E aí teve esse lance do micro-ed, que começou também um nicho novo. E na área dos ensaios, né, das gestantes, não precisou nem a gente fazer muita coisa. A gestante não vai segurar o... Não, e o fique em casa, né? E o fique em casa. Gente, 2020 eu fazia uma média de 18 a 20 gestantes por mês. Então, assim, eu trabalhava de segunda a segunda, às vezes eu fazia 2 ensaios, às vezes 3 ensaios, a gente não precisou fazer muita coisa, simplesmente a população cresceu. E a gente migrou o marketing para grávida. A galera ficou em casa, fez Não, filho, com certeza, e não ia deixar de registrar esse momento. Isso. Sim, importante. não podia deixar de registrar esse momento. De forma profissional. O pior que da Luana já foi no finalzinho ali, 2021, já foi no finalzinho da pandemia. E assim, já. aí quando começou a pandemia, né, a gente reformulou algumas coisas dentro do estúdio, e aí a gente usava máscara o tempo todo, era Propera, álcool em gel o tempo todo, para garantir a segurança da gestante, e a gente sempre mostrava isso. Pouca gente também ali. Sim, só trazer a segurança para a grávida de que ela ia vir registrar da melhor forma possível, de uma forma profissional, com toda a segurança. E isso, assim, bombou muito. E aí, enfim, aí a gente ficou com grávida, fazendo corporativo para a empresa, e os micro-ed, e depois começou a voltar os casamentos. Então, assim, a gente não tinha um dia livre. A gente não parou. Vocês pegaram o nicho, ampliaram a cartela de clientes e depois quando voltou... E assim, e eu tive muitos amigos que ficaram naquela, tipo de, tá reclamando, porque tá ruim, tá isso. Eu tive muitos amigos que faliram, ou aquilo daqui a pouco acaba, né? É isso. E aí, enfim. Então, a pandemia pra gente foi um período que a gente mais ganhou dinheiro na carreira. E foi bem na pandemia, no ano de 2020, que a gente fez o nosso primeiro famoso, assim, que foi quando as coisas mudaram. Que ajudou muito, né? Para dar uma divulgação, né? Mas como que esse famoso chegou até vocês? Podem falar quem que é? Podemos falar, fala aí. A Laura Keller. A Laura Keller ela foi do Power Couple, né? Com o ex-marido dela, eles foram campeões do Power Couple da Record. Depois o marido dela participou da Fazenda, ela participou do Ilha Record agora. E foi, assim, algo muito natural. A Laura foi a nossa primeira mesmo. Mas ela chegou até vocês como? Assim? Na verdade, pode falar. Ela veio pelo Instagram, né? Ela veio pelo Instagram e a gente achou até um pouco... Eu achei que era mentira. Vocês ficaram desconfiados, porque fake, ela morava onde? Ela morava no Rio. Aí a mulher entrou em contato, poxa... E quase 1 milhão de seguidores. Não, e você imagina o mercado ali também, no Rio, no grande centro. Porque, na verdade, ela veio muito em busca de uma foto que a Lari fazia com água. Ela jogava água assim, aí fazia aquele splash, né, e tal.
E ela achou muito interessante aquela foto. A vantagem do Instagram nichado mesmo, né? E isso a gente E tinha nessa feito. época meu Instagram era só gestante já. E a gente tinha feito tráfego pago no Rio de Janeiro. E aí caiu na Laura Kelly. E aí, quando ela viu, aí a Larissa falou, cara, essa mulher não vem. Porque, ou seja, quando a gente faz, principalmente famoso, que a gente vai para o Rio fazer, a gente aluga um estúdio lá. Né? Ou seja, eles pagam, né, o aluguel do estúdio, só que quando a gente aluga o estúdio, a gente não pode fazer a água. A gente não pode então jogar. ela teria que sair lá do Rio de Janeiro e vir para Barra Mansa Para fazer a foto que ela queria. Aí ela veio. Ela vai vir. E ela veio e a gente achou que ela não viria. Não, Larissa... Vocês duvidaram até ela chegar mesmo? Sim. E ainda aconteceu uma situação, porque, tipo assim, primeiro que, como era o primeiro famoso dela, a Larissa falou assim, Renan... Eu tava muito nervosa. Imagina, ela já posou nua, responsabilidade, já né? posou para várias revistas, ela já posou nua, gente. Ela já posou para milhares de fotógrafos. A Laura, ela foi... Não tinha aquele seriado Pé na Cova? Que Uhum, era do Miguel sim. Falabella? Então ela era a loira. A loira que Aquela tava loira. de máscara, Então, tirava a tipo, roupa na janela. isso. Então, tipo assim, ela já tinha feito muitos Marília trabalhos. Pêra também tava? Não tava? Isso mesmo. E aí a Larissa falou, cara, eu não vou saber nem direcionar essa mulher. Aí eu falei, Larissa, cara, se essa mulher tá se propondo a sair do Rio para vir para cá, alguma coisa ela viu em você, e você não tem que fazer nada diferente do que você já faz, sabe? Faz o que você já faz, porque o que você já faz já está suficiente para ela. E aí a Larissa, não, mas eu acho que ela não vai vir. E aí aconteceu, tipo, no dia anterior... A gente marcou a data, e no dia anterior ela me mandou mensagem, tipo assim, meu carro deu problema. Aí a Larissa aí, tá vendo? Tá vendo? Já vem já o gatilho aí, já vai. E eu dormi assim. Era bom demais. Eu dormi chateadíssima nesse dia, que ela falou, olha, eu não vou conseguir ir, meu carro deu problema, eu tô tentando arrumar um outro carro, mas para amanhã eu não consigo. E aí eu dormi chorando, né? Eu falei, não. Ela não vai arrumar tudo nada, preparado, a E expectativa. aí, tipo assim, 2 dias depois ela me mandou mensagem, aí, Lari, vamos remarcar? Já resolvi. Aí, como assim? Então ela vem? Ela vem, ela quer mesmo. Ela tá não era só uma desculpa, né? Então realmente ela queria fazer. E aí, assim, foi muito bizarro o engajamento que a Laura Kelly tem. Eu ganhei, tipo, 700 seguidores um dia. Imagina. Só dela você marcar, sim. Você olhou pro seu Instagram e caramba. Assim, eles gostaram muito, sabe? Ela e o Jorge, eles curtiram muito a nossa vibe, o ensaio, tudo. O estúdio foi o que eu fui? Sim. É muito bom. Foi o que a gente proporcionou para eles, tipo assim, eles amaram, então eles fizeram muita propaganda, sabe? Eles postaram e marcaram a gente. E falaram, vale muito a pena sair do Rio e vir aqui. É 2 horinhas só de viagem. Pra eles, então, cara, 2 horas você vai de um um bairro a Não, outro. exatamente. Você pega o trânsito do Rio, 2 horas. Pra você ir da Zona Sul na Barra, é 1 hora. E foi... E eu fechei muito ensaio de gestante. Foram, tipo, um papo de mais de 50 ensaios que a gente fechou no Rio de Janeiro. Que loucura. Da Laura. E aí, como é que foi pra conciliar a fez agenda? Fez a água. Não, então, resultado você confere agora. O Carlão vai jogar aqui. Não, mas no final, né, eu até já vou adiantar. O Carlão vai jogar umas fotos que vocês vão selecionar aí pra gente mostrar o trabalho de vocês. Pode ir mostrando durante o bate-papo, né? Você que sabe, Carlão, o que for melhor pra você, porque o Instagram deles vai estar aqui na descrição, mas né, a gente fala sobre e mostra também, porque as pessoas devem ficar, o que é isso, a questão da água, né? A gente precisa mostrar. Mas assim, é muito interessante frisar também que assim, a Laura, ela tinha, quantos seguidores que ela tinha? 800 mil. 800 mil. E a gente ficou muito empolgado, cara, ela tem 800 mil, e a gente teve um retorno muito grande. Mas a gente fez, tipo, já famosos que tinha 2 milhões, 3 milhões, que não teve o engajamento que ela teve. Que não deu tanto porque resultado. realmente ela tinha um engajamento. Mas aqui no nosso podcast já teve gente que tinha muitos seguidores, a gente falou, pô, esse vídeo vai bombar. E não bombou, a gente tinha pouquíssimo e ouviu pra caramba. A gente não tem, assim, uma fórmula. A gente sabe que um ensaio de gestante é muito sensível e toca muitas pessoas. Sim. Gestante, criança, emoção em si como um todo, né? Mas isso a gente nunca vai prever, sim. você imagina. Mas quando deu o boom, então você... caramba. E da Laura, ela tinha outras amigas grávidas no mesmo famosas, período, né? famosas, ex-BBBs, e no mesmo período ali dela. E as amigas dela viram e ela indicando, automaticamente entraram Fechou, em contato com a gente. Então, da Laura veio a Camila e o Eliezer, que são ex-BBBs de São Paulo. A Camila foi Miss Brasil.
E aí vieram eles, aí depois veio também a Fran e o Diego Grossi, que também são ex-BBBs. Aí deles vieram, eu acho que um dos mais importantes, não, na verdade, antes disso veio a Tayane e o Rodrigo Caio do Flamengo, que foi assim, uma virada de chave. Começou jogador de futebol, né? Mas foi quando eu entrei num nicho que, tipo assim, a galera é muito unida, muito unida. É que, na verdade, os jogadores de futebol, tipo assim, as esposas, na o verdade. jogador de futebol, por exemplo, você pega o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é de São Paulo. E quando ele foi pro Flamengo, ou seja, a esposa também. Quando ele foi pro Flamengo, ou seja, ele foi pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, tipo, é um mundo novo. E aí eles não conhecem as amizades, né? As amizades são as esposas dos outros jogadores. Que passam a mesma coisa a cada mudança, né? Exatamente. Então, da mesma forma que a gente senta, às vezes, num churrasco para trocar ideia, e eu te pergunto, cara, quem fez essas fotos? Eu acredito que isso aconteça com eles também. Cara, quem fez essas fotos? Foi o pessoal lá de Barra Mansa. E aí, ou seja, aí a gente entrou nesse segmento do jogador. Quando a gente entrou, que a gente fez o Rodrigo Caio e a Tayane, que são um casal muito especial pra gente. A gente gosta muito deles, assim, de coração mesmo. Fizeram uma diferença muito grande na nossa carreira. Eu acho que foi, assim, uma segunda virada de chave, né? Eu acho que a primeira ali foi a Laura, e depois a Tayane com o Rodrigo foi uma segunda virada de chave, porque foi um boom muito grande. Principalmente aqui na nossa região, que é uma cidade pequena, né, o interior, então a galera vê... Aí a galera, eu vou lá onde tirou a foto dos famosos. Virou uma referência. Virou uma referência, foi muito legal. O Bruno Henrique, quando ele veio, por exemplo, o Rodrigo a gente fez no Rio, a gente foi pro Rio fazer, a gente fechou um estúdio lá. O Bruno Henrique veio aqui na nossa casa. Foi no nosso estúdio. Então, tipo assim, cara, na nossa cabeça, era tipo assim, cara, o cara, ele poderia fotografar com qualquer fotógrafo do Rio de Janeiro. Que ele ficar na casa dele, a pessoa ia chegar lá. É isso. E o cara andou por 3 horas de viagem e veio na nossa casa. Sim. Aí a gente descobriu que a gente estava no caminho certo, sabe? De fazer... Ainda antes do Bruno Henrique, logo depois da Tayane, veio o Dilcinho com a esposa, que foi também, assim, uma outra virada também. Um dos ensaios mais importantes que a gente teve a oportunidade de... Eu acho que foi o primeiro que a Luana me mostrou, acho. Então, a gente teve a oportunidade de sair na capa da revista Caras, então, assim, foi muito legal. Se tiver a foto da revista aí. Realização para vocês. Os outros ensaios, né, as outras famosas, a gente saiu em muita mídia digital, sabe? Muitas revistas digital. Mas o Gilcinho e a esposa dele, a gente saiu numa revista física e, assim, foi uma coisa muito importante. Mas aí como funcionou? A Caras entrou em contato com vocês e falou, na verdade, foi a produtora do Gilcinho que entrou em contato e falou, a gente está querendo... Eles estavam entre 2 revistas, que era Caras e a outra eu não lembro, se era Vogue, não lembro. E as fotos vão ser da revista. E até quando a gente fez... isso antes de vocês tirarem. Antes da gente fazer. As fotos, elas vão para a revista. A gente ainda está fechando. De maneira, geralmente a revista já tem os fotógrafos deles. Não. Mas, na verdade, a escolha da pessoa que ia fotografar foi da Bia. Da Bia, que é a esposa do Dilcinho. Ela que me escolheu. Então, assim, a produtora do Dilcinho meio que entrou em contato com as revistas, né? E não sei se vendeu as fotos. Eles vão tirar fotos que vocês querem comprar. Exatamente. Isso, E aí, até no dia, a gente não pôde postar nada. Porque a gente postou uns stories, né? Alguns stories. Eles queriam exclusividade total, A revista queria exclusividade total. Não podia sair nada antes da revista. Se saísse alguma coisa, a revista já não queria mais. Então, assim, a gente deixou publicar primeiro na revista. Doido pra postar depois, aí veio... Sair nas bancas pra gente poder divulgar as fotos. Os stories a gente até divulgou antes. Mas as fotos oficiais mesmo a gente só pôde divulgar depois. Nem as roupas. Mas até famoso vocês postavam stories depois para evitar tumulto na frente. Quando era na nossa casa, sim. Porque senão daqui a pouco tinha uma multidão ali de fã na porta. O Bruno Henrique, tipo, encheu de gente lá no nosso depois estúdio, descobriram. Não descobriram. A gente postou, eu fiz o story quando eles estavam lá, que era de dia. E eles saíram da nossa casa muito tarde, tipo, era 11 horas da noite. E aí, tipo, umas 10 horas, um pouco antes de acabar, eu postei o story que eu tinha feito de dia. E aí a galera viu e a galera começou a ir na porta da nossa casa. Então teve algumas pessoas que conseguiram fazer foto com ele ainda, antes dele sair de lá. Ainda teve umas pessoas que foram lá e conseguiram fazer foto com ele, autografou a camisa.
E essa galera do futebol é sempre muito gente boa. Todos que a gente fez até hoje. Todos. Para você ter uma ideia, o Rodrigo Caio, ele mandou uma cesta de café da manhã no nosso casamento. Ele é a esposa dele. A gente recebeu uma cesta, eu fiquei até o Larissa. Quem que mandou esse negócio? Uma cesta toda bonita. Linda, eu falei, cara, Larissa, foi você que mandou? Eu falei, não, cara, não foi eu. Inclusive, quero saber quem mandou. Aí quando a gente foi ver... assim, era do Rodrigo e da Tayane. Cara, mas você vê, olha a realização do cara. trabalho de vocês, sim. porque Eles isso é continuarem mérito totalmente de e aí vocês. A gente fez, a Tayane e o Rodrigo, a gente fez a gestação do Bernardo, e depois a gente fez um aninho do Bernardo, tivemos a oportunidade de fotografar o time do Flamengo inteiro que estava lá na festa. Então, assim, foi algo também muito especial. É igual a Larissa falou no início aqui do podcast. Quando a gente começou, a gente não sonhava, nem imaginava coitada, a Larissa de 17 chegar anos. onde a gente conseguiu chegar. Né? Então, e aí depois a Tayane ficou grávida de novo, aí ela veio até a gente de novo. E o mais legal é que foi sem forçação de barra nenhuma. É, foi um QI do bem. É isso aí. Porque foi reconhecimento do trabalho e que é bom a gente indica. Exatamente. Então, e isso aí, que é mais legal. Começou, por isso que eu falei que esse nicho dos jogadores são muito unidos. Porque da Tayane veio vários outros jogadores, não só do Flamengo, mas a gente fotografou jogadores do São Paulo, jogador do Vasco, jogador do Fluminense. O Rafinha do São Paulo. O Rafinha que era, por exemplo, o Rafinha... Se eu soubesse, eu tinha ido lá na porta lá, pô. O Rafinha que tá no São Paulo hoje, ele era do Flamengo. Sim. E quem indicou para a esposa foi a Tayane, porque elas ainda tinham contato. E uma começa a seguir outro no isso Instagram, aí. pô, essa Exatamente. foto, É isso aí. Sim, exatamente. E cada ensaio era um desafio, porque assim, todos eles saíam nas mídias digitais, revistas e tal. Então a gente tinha que criar um ensaio novo. Não podia ser nada igual. Para cada é verdade. Não, cada um ia ter que ter uma característica ali. Mais um desafio senão, aí para vocês. Uma influencer fala que copiou da outra, a revista fala, olha, fulana copiou, então era um desafio. Porque são referências, igual, por exemplo, quem novo. procura, não, eu gostei igual da água, eu quero uma foto da água, só que não pode ser a mesma foto da água. A do balanço você fez com algumas delas? Não, a Gi ainda não tinha o Qual balanço ainda. O balanço... Não, lá fora a gente fez com a Laura. A Laura fez a esposa do Bruno Henrique, a Gi. Fizemos sim. Mas, enfim, que era um desafio. E muita gente acredita que, tipo, a gente faz de graça esses ensaios. Para justamente estar na mídia, porque a gente sabe que existe isso. E essa galera, eles querem pagar. Provavelmente tem gente que oferece para eles. Até porque eles querem pagar, porque principalmente eles querem exigir, e, né? Às vezes quer exigir exclusividade. Né? Então, pô, cara, você não pode postar, não pode marcar e tal, por conta disso, daquilo. É igual esse lance da revista. Olha, não pode postar nada. Então, tipo, se eu tiver que fazer um ensaio do Dilcinho e eu não puder postar nada, então não vale a pena fazer de graça, né? Então assim, muita gente acha que a gente faz esses ensaios de graça. Na verdade, não. A gente cobra por todos eles. Muito bom. E saiu de Barra Mansa para o Brasil inteiro. Você imagina a repercussão disso. E era o meu sonho, sabe? Tipo, quando a gente chegou um momento da nossa carreira que a gente conseguiu unir uma coisa que a gente gostava muito de fazer, que era viajar e trabalhar, cara, ganhar para viajar. Ganhar para viajar, foi hoje a realização. A gente não aguenta mais. Mas tipo assim, foi uma realização muito grande, né? E foi até curioso, né? A forma como a gente conseguiu, tipo assim, ter casamentos no Brasil inteiro, né? Fazer com que noivas... A gente já fotografou em vários estados. Isso que eu ia perguntar, qual foi mais longe que vocês já foram a trabalho? Acho que Belém, Pará. A gente foi fazer um casamento em Belém. Cara, então, como que alguém... E a pessoa é de lá mesmo? É de lá. Olha aí. Isso. A gente fez Belém, a gente fez... Floripa, mas até vocês devem ficar, cara, como que essa pessoa é de Belém, cara? Deve ter fotógrafo pra caramba lá. Exato, e mais nem que seja na mesma cidade, mas no estado mais próximo. Teve uma, porque assim, a minha mãe sempre foi muito preocupada, né, tipo, com viagem, essas coisas. Aí teve uma vez que a minha mãe chegou pra mim e falou assim, mas por que você vai pra tão longe? Será que lá não tem fotógrafo? Mãe, tem. Inclusive até melhor que eu. Mas eles querem a gente, então a gente vai pra lá. A assinatura de vocês. É isso, então, mas assim, quando a gente sonhou, né, que a gente queria ter
esse trabalho, né, que a gente, naquela época, a gente achava que era o trabalho dos sonhos, né, a gente viajar, que é o Destination, fazer casamento do Brasil inteiro e fora dele, a gente, tipo assim, a primeira coisa que a gente tentou descobrir é como que a gente vai fazer para o nosso trabalho chegar em noivas de outros estados, né? E assim, a primeira resposta que a gente tinha era o tráfego pago. Vamos fazer tráfego pago lá para Floripa, vamos fazer tráfego pago para São Paulo. E a gente viu que o tráfego pago sem estratégia não funciona. Só ele por ele só gasta dinheiro. Por quê? Porque a noiva, quando ela entrava no nosso Instagram, ela olhava, tipo, aparecia o meu anúncio lá para ela. Ela olhava e falava assim, pô, bonitas fotos. Aí quando ela entrava, ela via Rio de Janeiro, não vem. Entendi. Bandido, né? A gente já teve vários noivos que falaram pra gente, não, a gente achava que era golpe, né, que não ia vir. Tava aparecendo pra gente patrocinado aqui. E a gente começou a querer mudar a estratégia. O que a gente fez? A gente... Isso é muito bom, gente, anota. Fique ligado. A gente tá gravando aí, cara? Então vamos lá, foco neles. A gente sempre bateu muito na tecla de que portfólio é a semente. Ou seja, se eu quero fotografar criança, eu preciso de portfólio, eu preciso que meu filho tenha criança. Se eu quero fotografar grávida, eu preciso que meu filho tenha grávida. E eu falei, poxa, então se eu quero fotografar em Floripa, eu preciso ter alguma coisa em Floripa. E aí o que a gente fez? A gente foi para Floripa. A gente pagou a passagem do nosso bolso. E aí a gente aproveitou que a gente ia para lá, a gente abriu uma turma lá de fotógrafo, né? Ou seja, um curso de fotografia. A gente conseguiu fechar uma turma que bancou os custos da viagem. Só que aí essa história é muito engraçada, que eu falava assim, cara, eu primeiro preciso fazer o meu Instagram parecer ser, para depois eu ser. E aí o que a gente fez? Por exemplo, eu fui para o aeroporto, e aí no aeroporto eu falei assim, Larissa, faz umas fotos minhas no aeroporto, né? Com a malinha assim. Malinha, mochila e tal. Ou seja, aquela vida que eu queria ter. Beleza. Aí eu fui pro banheiro, troquei de roupa, botei outra roupa, Larissa, faz outra foto. Pra parecer e que o segurança do aeroporto olhando assim. Eu fui na terceira vez, troquei de roupa, a Larissa fez outras fotos, aí a Larissa lá trocava de roupa, fazia uma foto dela. E aí, pela quarta vez, o segurança começou a olhar. O que está acontecendo, gente? E aí, a gente trocou de roupa mais 5 vezes no aeroporto. E a gente não postou nada. E aí, quando a gente foi em Floripa, a gente fotografou, fez um trabalho lá. E a gente voltou. Aí, depois, a gente fez o mesmo rolê para São Paulo. A gente foi para São Paulo, pagamos do nosso bolso. E aí, fotografamos um casal lá em São Paulo. Depois, a gente foi para o Rio, né? Uhum. E aí, o Rio a gente já estava fazendo bastante coisa ali. Aí a gente começou a migrar o nosso marketing para Búzios. E aí a gente começou a preparar a nossa rede social. Tipo, eu postava uma foto no aeroporto. E aí, de repente, uma foto em Floripa. E aí, de repente, uma foto no que vocês viajam. Rio de Janeiro. E de repente, uma foto no aeroporto de novo. E de repente, uma foto em São Paulo. Aí, daqui a pouco, no aeroporto de novo. E aí, às vezes a gente postava, a mãe da Larissa falava assim, meu Deus, pra onde vocês estão indo? Já fomos, eu estou em Barra Mansa. Estou em Barra Mansa. Por quê? A gente começou a mostrar para as noivas que era normal levar a gente para Belém, levar a gente para o Rio. E aí, quando eu patrocinava para Belém, por exemplo, a pessoa entrava e olhava e falava assim, eles são do Rio? Não, eles não são do Rio, não. Eu não sei nem de onde eles são. Eles fotografaram aqui, então fotografaram no Brasil inteiro. Eles qualquer lugar. E aí, ou seja, aí começou a colocar na cabeça das noivas que era normal levar a gente para qualquer lugar. Então, assim, e aí o tráfego começou a funcionar. E aí eu fazia o tráfego pago lá para Floripa, a gente atraía a noiva de Floripa. Aí depois a gente fazia o tráfego para Búzios, a gente atraía a noiva de Búzios. E aí a gente... E aí, chegava em Floripa, o pessoal via, vocês não são daqui, não. É isso. Não, aí tipo assim... Quando a noiva ela entrava em contato com a gente, né, a estratégia nossa, ela falou assim, a gente não tem, a nossa base fica aqui no Rio, mas a gente não tem um local, porque a gente fotografa no Brasil inteiro. Uhum. Então elas achavam normal. E assim, muitas, inclusive, gostavam disso, de chegar lá e falavam assim, nossa, eu estou trazendo meu fotógrafo do Rio. Né? E principalmente quando começou os famosos, né? Meu fotógrafo, ele fez o do Dilcinho. Então, tipo assim, foi dessa forma que a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro. O portfólio é a semente, né? Legal. Porque aí vocês fizeram famosos, fizeram tudo e agora essa virada de chave.
A virada de chave que a gente sabia que vocês iam perguntar isso. Não, a gente tem que perguntar, mas tinha como. Vocês acabaram de dar uma aula de marketing para vocês que estão assistindo, né? O curso se estendeu, porque é empreendedorismo, sim. até por conta dessa questão do curso de vocês, né? Mas aí vocês já começaram falando que meio que acabou, né? Dizer não, mas por quê? Por quê? Por que e pra onde? É o que a gente recebe, assim, hoje é a pergunta número 1. Pergunta. É tipo assim, no FAQ lá. Gente, vocês são doidos? Tipo, agora. No auge. É isso. A no pergunta, auge. ela sempre vem junto com a crítica. Tipo assim, pô, Como vocês são assim, malucos. gente? No auge, Agora? vocês estão aí fotografando famoso, cobrando Vocês- um valor alto para fazer Viajando o casamento, Brasil viajando o inteiro. Brasil todo, vocês vão embora. Vai parar com tudo. E Nossa. assim, eu acho que é da mesma forma que eu tive a primeira transição. Eu acho que assim, quando você começa, né, ou seja, você tem ali vários desejos, você tem ali o desejo da liberdade financeira e você deposita muito a sua energia que a engrenagem da sua vida vai começar a girar quando você chegar numa meta, ou quando você chegar num número, ou quando você conseguir um objetivo. Só que eu acho que a felicidade, quando você chega, você descobre que a felicidade não está nisso, sabe? E eu acho que, assim, a gente chegou numa fase que hoje o casamento não me dá mais o mesmo tesão de antes, sabe? A gente sempre vai e faz com o maior carinho que a gente pode, mas o desejo mudou Aquela um ansiedade. pouco. E quando você começa a fazer alguma coisa só por dinheiro, aí acho que complica, porque eu acho que o dinheiro ele é consequência, né? Eu acho que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Então foi quando a gente tipo, hoje a gente tem um projeto em paralelo, né, que é o nosso curso online, e é uma coisa hoje que me dá um tesão, sabe? Eu pegar, ensinar pessoas e mostrar para as pessoas que a vida pode ser melhor, que a vida pode ser transformada, de pegar tudo que a gente bateu cabeça durante esses 10 anos. E como eu falei aqui, a gente já passou por muita coisa difícil, né? Como eu falei, a nossa luz do estúdio já foi cortada, a gente já ficou na época de pedir dinheiro emprestado com os nossos pais. Então, assim, Quem vê hoje, não sabe os tombos. Não sabe os tombos. E isso é batalhou. até uma coisa que é muito complicado, porque eu acho que, assim, um dos principais... eu falo isso, eu não falo com base científica, sabe? Eu falo o que eu acho. Eu acho que, assim, um dos principais motivos, eu acho, da depressão no mundo, eu acho que é a rede social. Porque as pessoas se comparam muito. perfeito lá, né? Então, lá na rede social, ninguém sabe que a luz do meu estúdio tinha sido Na rede cortada. social, vocês estavam no aeroporto, Exatamente. Você viajando. só está postando o que está acontecendo, que é isso, bom isso. para ser visto pelas E pessoas. você nem deve postar, eu acho que o que é ruim. Você está fazendo marketing negativo. Exatamente. Então assim, outros fotógrafos às vezes podem olhar a nossa vida e achar que a nossa vida é uma maravilha, né? E mesmo hoje a gente tem problema, a gente tem dia que a gente não está muito bem. A gente, por exemplo, eu e Lari, esse ano pra gente está sendo um ano de superação. Por quê? Porque a gente tem um projeto, a gente teve que abdicar de algumas coisas, a gente está negando o trabalho por um propósito que vai vir ali na frente, né? Então assim, a gente esse projeto que é de conseguir transformar a vida de outras pessoas que às vezes estão passando pelo que eu passei, isso é uma coisa que está me dando que alimenta, né? Bem mais que o casamento, né? Então, só que assim, por conta da agenda de casamento, eu não consigo me dedicar. A gente precisou tomar uma decisão, escolher o que Era a gente ia fazer. Porque precisa ter um material com conteúdo que vocês realmente... Eu vejo isso no trabalho de vocês, assim, vocês se empenham muito em oferecer um resultado ali que seja bom. Porque tudo muda. Isso. O marketing muda, o Instagram muda, então assim... E as pessoas acham que, tipo, lançar um curso, fazer um curso online, é só você ligar a câmera ali e falar. A gente tem uma empresa que está lançando, a gente... E foi. E os caras chegam pra gente e falam assim, Renan, eu preciso de 5 conteúdos por dia. Eu falo, tá, mas 5 é 5. 30 stories e tal. E aí, como que você faz? Então, aí você pega, por exemplo, sexta-feira,
A gente viajou, foi pra Campo Grande. Casamento lá no sábado. Domingo chega morto, cansado. Aí, tipo, ontem a gente teve ensaio. Aí, Mauá. A gente foi lá pra Mauá. Aí hoje a gente tava em casa, editando. Ontem, amanhã seria Bom Jardim, mas por conta que tem da o virada pós do também. Que tem o tempo. pós. Aí, Ou por seja, conta da virada do tempo, aí adiou. remarcou o ensaio, E mas sexta-feira, não, quinta-feira, quinta-feira a gente vai pro a Rio. gente vai pro Rio de novo, porque a gente tem um casamento lá no Recreio. Então, Sim, assim, na sexta. como que eu vou ter 2 segmentos? Então, a gente teve que optar, né? Então, ou seja, como fotógrafo de casamento, eu não consigo seguir com o projeto do curso. E aí, só que assim, é uma coisa que nós, né, a gente é muito submisso ao dinheiro, sabe? Assim, a gente ama o dinheiro, sabe? Enquanto a gente, por várias vezes, eu e Larissa, a gente falava assim, Larissa, vamos pegar então um casamento por mês, que aí a gente vai conseguir se dedicar. E aí chega um cliente e fala assim, cara, eu queria que você fotografasse meu casamento. E aí, cara, você joga o preço lá em cima. Pra ele não pegar. Pra não pegar. E aí a pessoa aceita. fecha. Só que aí a pessoa que fecha, por exemplo, às vezes, sei lá, a pessoa pagou um valor X. Os amigos daquela pessoa é da mesma faixa social. Então, você achando que você vai aumentar o preço, você vai pegar menos? Não. Você vai continuar vai pegando querer a mesma que você coisa. faça. E aí os amigos também que tem às vezes a mesma grana ali para pagar, e aí, tipo assim, cara, a gente acabava fechando. E aí eu falei, Larissa, cara, a gente precisa tomar uma decisão. A decisão é, cara, a gente precisa sair daqui. E aí, precisa ir embora. Se ficar aqui, acaba acontecendo. Não vai acontecer nenhum nem outro, porque eu não vou conseguir fazer o curso e eu não tô mais com gana para fazer o casamento e eu não quero, tipo assim, fazer uma coisa que eu não tô feliz. É um perigo para um qualquer perigo. profissional. Quando você já não sente mais aquela, você falou, tal tesão, gente, o isso é casamento preocupante. é uma parada que, assim, é surreal. A gente se casou, né? Então a gente viveu na pele o que é isso. E responsabilidade dos fotógrafos, hein? Você escolheu o melhor do mundo. Esse cara é top. Mas, enfim, então é uma coisa que pra gente pesou muito. E aí, assim, a gente falou, beleza, tá, e a gente vai pra onde? E aí a gente escolheu um lugar que a gente gosta muito, né? Um lugar que a gente ama, um lugar que a gente já foi por 3 vezes, e que é em Ushuaia, né? Ou seja, é literalmente o fim do mundo, né? E na Patagônia, na Argentina. Patagônia, Argentina. E aí, enfim, a gente tá com esse projeto, a gente vai para lá em dezembro e a gente tem um projeto de ficar 2 a 3 anos lá, né? Focado no curso, nos conteúdos. Mas a pandemia que proporcionou esse online crescer muito também, demais, né? Cara, demais. Eu acho que eu sempre torci muito o nariz pro curso online, sabe? Porque eu nunca tive paciência para assistir um curso online e eu achava que as pessoas também não, sabe? Então eu nunca levei muita fé no curso online. E aí é quando eu comecei a ver, principalmente depois da pandemia, o poder do digital, né? E passou a ser nossa principal fonte de renda até, enfim, e aí é que a gente migrou todo o nosso projeto para esse curso, entendeu? Porque a gente às vezes tem um pouco de resistência, até porque existem profissionais e profissionais. Ao mesmo tempo que tem profissionais que são bons, que investem ali, igual vocês estão tendo essa opção de se dedicar, tem pessoas que às vezes se aproveitam, mas a pessoa nem tem aquele gabarito, aquele know-how, mas sabe, às vezes até por né? E aí passa e as pessoas acabam comprando porque acreditam que seja. Mas agora o Edu tá de férias, vai lá para o Ushuaia. E aí, rola ensaio, assim? Então, assim, a Lari vai continuar fazendo ensaios lá, né? Então, eu tô focado no curso. Quer fotografar turistas. Já estão captando, já estão trabalhando toda essa parte aí de marketing. A gente está estudando voltado para lá. Né? Como eu te falei, a gente pensa muito como empresa. Então, a gente está vendo o que para a gente é legal a gente fazer e que não vai comprometer Mas em casa, vocês já viram casa? Casa é o mais difícil. É o mais difícil, mas a gente já viu. Já tudo já encaminhado. Uma pessoa que tem uma casa em Ushuaia, que é um lugar muito turístico, eles não querem, tipo, alugar para você ficar um mês. Entendi. Eles querem aquela temporada. Que é temporada, então é caríssimo. É porque, assim, quando você está de férias e você vai alugar uma casa por uma semana, você pagar aí 2.000,
em 7 dias, não é caro. Pô, você vai ficar de frente para as Cordilheiras dos Andes, você vai esquiar, então você pagou 2 mil um hotel, um apartamento. Um apartamento legal. Só que 2 mil em 30 dias... Né? Aí, ou seja, o aí cara deixa de ganhar quanto? Vira 8, 9 então, mil. Assim, então, essa é a faixa de preço de aluguel para 30 você ficar 30 dias, lá, 8 mil, 9 mil. 8 mil, 9 mil, eu Mas achei tem coisas de 15 mil o mês. E coisas que, tipo, a gente tá falando de um quarto, uma sala, coisas cozinha, bem Não é Só nada pra muito fechar o assim, olho, né? A gente tem que trazer para a realidade isso. também. Mas assim, tem as opções. Eu e Lari, a gente está tirando o DNI, que é com o RG argentino. O documento de lá. Né? Então, que a gente vai ter acesso Pra a ter empresa lá, imobiliárias. né? Exatamente. É Então, bom. a gente está fazendo isso tudo direitinho. E assim, até concluindo, né? Eu acho que assim, essa mudança para lá vai muito de encontro que eu penso que cada escolha que a gente faz na nossa vida tipo, a pessoa que eu vou ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, ela depende do que eu como hoje, depende do que eu bebo, depende das pessoas que eu estou andando, depende do que eu leio, depende do que eu estudo, né? E depende das histórias que eu vou contar lá na frente, é o que eu estou fazendo agora. Então, eu penso muito nisso, sabe? Então, cara, eu prefiro desenhar o que eu quero ser lá na frente do que eu deixar simplesmente a vida decidir por mim. Deixar a entendeu? vida me levar. Porque tudo isso que aconteceu com vocês, se a pessoa não tiver uma certa lucidez, acaba tendo deslumbre. Sim, sim. Você imagina vocês no auge, Uhum. tendo essa possibilidade de ter fotografado famosos, enfim, ter ido para vários cantos do país. Caramba, a gente tá bombando. Se você não tiver o equilíbrio emocional e saber muito bem o que você quer da vida, você pode estar hoje bem, mas amanhã você não tá tão bem. É porque a gente acha que a engrenagem da vida vai começar a girar quando você chegar naquele número ou naquela meta. E por exemplo, quando você é adolescente, por exemplo, que a gente vem de uma criação que, para que eu consiga ser bem sucedido, eu tenho que fazer uma faculdade, e aí você tem que estudar e seguir a cartilha, seguir né? a cartilha, e eu adolescente, eu tenho que definir o que eu vou ser pro resto da minha vida. Com E se 17 anos. Será que com 17 anos eu consigo saber, eu ter maturidade suficiente para saber o que eu quero ser? Então, assim, eu vejo que não tem problema nenhum no meio do caminho você recalcular a rota, sabe? Por exemplo, eu era engenheiro e, cara, mas você jogou sua faculdade fora? Não, a faculdade foi importante porque ela me deu base para que eu, dentro do meu negócio, Ter um olhar analítico. Um olhar, exatamente. E hoje, por exemplo, então você jogou fora 10 anos de experiência dentro da fotografia? Não, os meus 10 anos de experiência, eles me fizeram criar um produto que vai me fazer viver a vida que eu sonho. Levou para mais um nível. Exatamente. Que está ligado ao que vocês já fazem. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu não quero ser fazer, sei lá, 60 anos, 70 anos, olhar para trás e ver que eu tive uma vida merda, entendeu? Então, eu acho que a vida é agora, né? Então são poucas pessoas que conseguem, tipo assim, a gente não tem um apoio, né? Por exemplo, a minha mãe não me apoia. Embora. Isso é verdade, da saída, né? A gente não tem um porque apoio. tem toda uma questão assim, né, de quem quer ter vocês perto. Isso. Mas assim, não é nem só essa questão. Por exemplo, quando eu decidi largar a engenharia, eu falei assim, olha, eu sou fotógrafo. Eu não tive apoio em casa. Eu imagino. Eu não tive. O pessoal vai ganhar. O pessoal vai ganhar lá dinheiro. Lá veio o mudar de novo, meu Deus do céu. A Lari, até que não. A Lari sempre teve o apoio da mãe. A mãe ia nos ensaios, né? Te ajudar. Só que assim. Começou com a família também. Pois é. A minha mãe é a pessoa que mais me ama nesse mundo. Então, tipo assim, ela não quer o meu mal. Só que tipo, é uma preocupação. Como assim? É porque ela não tem o mesmo mapa mental que eu. Ou seja, a pessoa não acredita e, ou seja, você vai fazer a pessoa acreditar
quando você mostrar o resultado. Quando Quando você ela mostra o vê que deu resultado, certo. pô, legal. Aí muda o mapa mental da pessoa. Meu pai foi entender que eu sentava no computador e estava trabalhando. É, Uma época é que eu isso, fiquei desempregado, fui para casa e eu peguei um freela Uhum, que eu tinha que ficar em horário comercial. sim. Eu trabalhava online. Cara, meu pai chegava em casa, bom, mas de novo nesse computador. É. Aí eu passei hoje com 2 meses em casa. Aí que ele entendeu. Uhum. Ali eu tô ganhando dinheiro. Aham. Mas a mãe do Renan, ela sempre... o nosso escritório ficava dentro da nossa casa, né? E a mãe do Renan ligava para ele e falava assim, Renan, Você tá trabalhando você ou tá você tá em trabalhando ou casa? você tá em casa? Ué, Então, assim, para ela, tá Estou em- trabalhando é quando a gente tá no casamento ou no pré-wed. Se estiver em casa, tá à toa, não tá fazendo nada. não, e o Imagina, pós, às né? vezes, dá muito Não, mais não, trabalho. Talvez é um momento que Muitas você vezes não. trabalha É isso. mais, né? Mais, Porque sim. até ali pra você... Eu não tive a experiência de fotografar com o Renan, tive com a Larissa. E, cara, falar que eles dificultam a nossa vida na hora de escolher as fotos, tá? Eu imagino. Caramba! Cara, Eu, Isso é Luana, muito quantas fotos a gente difícil. pode escolher? Tanto. Aí a gente acaba comprando mais. Mas é uma dificuldade não tem como. boa, né? Imagina Não, se é você- excelente. Se você tivesse com dificuldade, Exatamente. Não quero poxa, nenhuma. Não queria uma, não tem. Não, e eu e a Luana, a gente trabalha no mesmo andar, né? A gente, chegou do Lucas, chegaram as fotos do Lucas, chegaram as fotos do Lucas. Vamos escolher. Falei, cara, Não, tem mas como, vocês são tão bons que até no podcast vocês vão dar trabalho pro Carlão escolher os cortes, porque foram tantas falas interessantes Pô, assim, legal, cara, legal. que assim que impactaram tanto, porque Legal. eu vou falar o meu sentimento, eu fiquei muito surpreso, tá, Uhum. de conhecer a história de vocês, Legal. e dessa lucidez, desse planejamento, de vocês Sim. deram uma aula aí de legal, planejamento, de marketing. de marketing, de vontade, perseverança, empreendedorismo, Uhum. principalmente, enfim, em busca dos sonhos, né? Legal, exatamente. Então Esse isso é que é o ponto. muito legal. Então, assim, e justamente as pessoas têm que ter a visão de que existem profissionais e profissionais. Eu acredito que isso é o grande diferencial de vocês e é o que levou as pessoas a realmente Uhum. colocarem vocês nesse status assim de fotógrafos que são referência no que vocês fazem, porque a gente sente que vocês fazem tudo com muito amor, Sim, né, sim, principalmente, e com muita vontade de que dê certo. E eu acho que quando eles tirarem umas férias e vierem pro Brasil fazer o processo contrário, vai ter muita gente. Então, tem como você fotografar, eu tenho então. certeza. Talvez esse período, né, seja um período de, como é que eu posso falar? Talvez Sabático. de desintoxicação. às É, vezes, período sabático, de você fazer outra coisa e sentir saudade daquilo. Sim. Então, tá, sim, Voltar ao tesão. exatamente. Oxigenar as Exatamente. ideias, a Exatamente. mente. A área de eventos é uma área muito turbulenta, sabe? A gente trabalha muito e é tudo aquela confusão, Vocês trabalham quando as né? pessoas se divertem, né? É isso, é isso. Exatamente. A gente Isso, trabalha quando isso é as pessoas uma se das divertem. coisas que pesaram, porque a vida não é só trabalhar e pagar conta. Às vezes, a gente conhece fotógrafos que os caras estão há 10 anos e não conseguem tirar férias. Uhum. Né? Então, Aquele negócio do dinheiro que É você isso. falou, né? Vou Cara, descansar. não Não consegue peguei tirar mais férias. coisa. Sim. Vou descansar, não peguei mais coisa. se você trabalhar com um evento, não é você trabalhar no sábado, é você deixar de ir num churrasco da família, você deixar de ir numa formatura do filho. No aniversário de alguém especial. Exatamente. Então é muita coisa que envolve, sabe? Então, é bem por esse lado, né, sabe? Então, a gente começou a entender que, tipo assim, opa, peraí, tem que tirar o pé um pouquinho, Uhum. sabe? Saúde mental mesmo, né? Sim. E não adianta nada você ter dinheiro e você não ter tempo para gastar ele, né? Exatamente, porque aí faz sentido. É, eu e ia Tempo, até dinheiro, energia, perguntar. não tem aquela continha. Não, eu ia É perguntar isso, né? É isso. Como é que vocês fazem para poder curtir um pouquinho a vida de vocês, com a família, enfim. É até que eu falei antes de começar as gravações, né? Que você falou, cara, deve ser. Vamos fazer uma foto aqui. E eu falei assim, cara, deve ser uma responsabilidade fazer foto de vocês. Eu falei, cara, a gente É muito tranquilo. é muito tranquilo, porque quando a gente viaja, é o celular que a gente leva a câmera. Então, assim, eu e Lari, a gente consegue hoje programar. Hoje a gente consegue programar, tirar férias. A gente gente tem não trabalha os domingos. A gente tem uma gestão do tempo muito certinha, sabe? Então, por exemplo, por mais que a gente trabalhe em casa, a gente trabalha em horário comercial. Então, assim, é 9 às 18. E aí, é lógico que tem dia que não dá, tem dia a gente que estende um pouco. vai, mas assim, a gente tem consciência de que, cara, domingo eu quero ficar com a minha família, domingo eu quero ficar com os meus Isso é uma cachorros. regra que a gente colocou na nossa empresa, já tem acho que uns 5 anos já, que a gente não trabalha aos domingos.
Domingo é o dia da nossa família, é o dia da gente ficar com os nossos cachorros, com os nossos gatos. E a gente não trabalha no domingo. A não ser quando tem um casamento, que é raro ter casamento no domingo, mas ensaios a gente não faz reunião, nada disso, porque domingo realmente é o dia de resetar. Existe uma crença, né, do mundo do evento, que a galera do mundo do evento tira folga na segunda-feira. Mentira. Não tira, porque, tipo assim, o mundo, no mundo, ele tá acontecendo na segunda-feira. O WhatsApp não para. O WhatsApp não para, então você não desliga. Agora, no domingo, quando a gente recebe uma mensagem no domingo, é tipo assim, desculpa estar te incomodando no domingo, mas é porque senão eu vou esquecer de amanhã. Então, e se eu não responder, ela vai entender. Porque ela também está em descanso, sabe? Agora, segunda-feira, não, se você não atender, então então, o cara do meio de evento que fala que tira folga na segunda, eu não consegui. Eu tinha realmente essa mentalidade que uma vez eu levei uns amigos meus para tocar num evento de DJs, que era uma terça-feira à noite. Eu falei, deve ser o tempo que o cara tem para... É isso. Mas ele devia estar o dia inteiro resolvendo o BO, alguma coisa. É isso. Porque, como eu falei aqui, fotografar é a pontinha lá que tem por trás, né? Tem muita coisa. Então, durante a semana, é a hora que a gente vai... Eu vou fazer os ensaios, a gente vai editar, eu vou atender prospectar cliente, entender o mercado, estudar. A gente estuda sempre, o tempo todo. E, de certa forma, vocês trazem isso para o curso. Exatamente. Porque não vai além da fotografia, vai até conteúdo para justamente gerenciamento de tempo, planejamento, para que também a vida não seja só de trabalho, mas que você possa viver também, aproveitar um pouco. Para fazer esse curso é no Instagram de vocês também? É no nosso Instagram. Okay, então, tá na descrição, volta a falar. A chave lá pro Hotmart. Mas assim, tem muita gente que pergunta para mim, fala assim, meu filho está querendo fazer fotografia, você indica alguma faculdade? Eu faz faculdade de administração. Porque administrar a empresa é o X da parada. Entendeu? Né? Se eu pudesse ter trocado a minha faculdade para administração, eu teria tomado menos porrada do que eu tomei na vida, entendeu? Mas de certa forma todo o conhecimento, independente das áreas, aí colaboraram aí para vocês formatarem hoje e aquilo. A gente está sempre num processo de conhecimento, de aprendizado. Eu tenho certeza que essa nova fase aí desse projeto de vocês vai trazer muito mais. Independente de vocês voltarem com as fotografias, né, na prática ali, né, que eu acredito que isso vai ser uma coisa que vocês vão ter pro resto da vida. Mas também vai agregar em formas de case. Daqui a pouco vocês estão lançando outros produtos, né? Com certeza, daqui a pouco tem palestra, simpósio, enfim. As pessoas estão pressionando para ter um curso da Lari, e ela tá meio resistente, faço ou não faço. Mas eu acho que é tudo tipo, semeio, cultivo e colheita, né? Então, as coisas aconteceram na nossa vida e porque a gente plantou muita coisa. Bem no momento certo também, né? Quem sabe lá, né, os ares lá, vai te inspirar a paisagem. Então isso vai ser bacana. Então, isso que é muito legal. Então, assim, Carlão, cara, nós vamos fazer uma coisa antes da gente acabar. Assim que vocês puderem retornar, a gente quer voltar a conversar com vocês para também saber como é que tá lá, né, a vida de vocês. Ou a gente vai para lá gravar. Olha só. Nossa, a gente combina nossas férias pro próximo, marcar junto. Vamos marcar junto as férias. A gente grava lá em loco. Já tá fechado, já tá aceito o convite. Dá um truque, tá? Vai, Carlão, a sua deixa. Infelizmente a gente tem o tempo contado e passa muito rápido. Já passamos de 1 hora. Legal. Quero agradecer a vinda de vocês. Muito bacana. A gente fez com vocês 2 vezes a gestante da Luana e com o Luca agora há pouco tempo. E a gente queria que vocês indicassem alguém para participar aqui do podcast também. Indicar alguém. Pode ser mais de uma pessoa. Legal. Com vocês. Então, olha só. Eu vou indicar... O que você acha? Você sabe até de quem eu estou falando. Eu vou indicar uma pessoa que tem uma filosofia de vida muito parecida com a nossa. Né? Uma pessoa que se tornou nosso amigo, né, que também fez o caminho contrário. Eu acho que é um cara que tem muito para acrescentar, agregar aqui. Que na vida das pessoas. Que é o Maurício, né, o famoso Mau Mau. Né? O Mau Mau foi do ex-BBB, ele está morando aqui pertinho, ele se tornou um amigo nosso e tenho certeza que ele vai topar
é um cara que seguiu o caminho contrário, né? Ou seja, ele saiu do auge, né? Ele foi pro BBB, morava em Copacabana, estava no Multishow, e ele decidiu largar tudo e montar uma pousada aqui em Mauá. E morar com a esposa e os cachorros ou seja, ele tá vivendo o sonho dele. Tranquilaço. Enfim, é um cara que eu indico para vir aqui. Eu acho que tem muito a agregar, e é um cara que tem uma filosofia muito parecida com a nossa, sabe? Um cara que é do bem, né? Você vai na pousada dele, às vezes você passa assim no caminho, tem um formigueiro, mas o formigueiro, as formigas tá intacto ali, ninguém mexe ali no formigueiro. Então, deixa a formiga ali. Então é um cara nessa vibe. Então acho que é vai ser uma conversa bacana. Se tiver dificuldade de vir, de dar um jeito de lá. Aí, imagina. Seria bem legal. A visita. A gente tem a modalidade de uma visita. A gente também cria produtos, tá? Então, tipo assim, a pousada dele é sensacional. Então, nossa, tipo assim, vocês vão gostar muito. Vai ser o podcast ao som dos passarinhos e das cachoeiras. E assim, acredito que, por exemplo, se tem essa opção, tipo, de repente vocês irem lá, para ele às vezes vai ser muito legal, porque ele tem os cachorros dele, tem o pai dele lá, e a pousada não tem funcionário. Eles fazem tudo. Ele faz o café da manhã, sabe? Então com muito carinho. Você vê ele em cada detalhe. O carinho, sabe? A dedicação que ele, a esposa dele e o pai dele têm ali pelos hóspedes. E aí eu tenho certeza que depois você me conta. Você vai achar, você vai ver que está mais que convidado, hein? É uma vibe muito parecida com a nossa. Não, e já engrena, já está convidado. Mal. Considerações finais. É isso, ó. Acho que é agradecer vocês a oportunidade de a gente estar vindo aqui contar um pouquinho da nossa história. Sim. De poder estar agregando aí, como eu falei, uma das coisas que as pessoas que conhecem a gente de verdade sabem que poucas coisas na vida deixam a gente mais feliz do que passar para frente o que a gente sabe. Agregar alguma coisa na vida de alguém, né? E transformar vidas, e eu tenho certeza que as pessoas que assistirem esse podcast, se a gente já conseguir fazer 1% de diferença, a gente já está feliz. Se de alguma fala fazer diferença na vida de alguém, a gente já está feliz demais. É isso. A gente agradece e a gente ficou muito feliz de ter vocês aproveitar. Já faz parte desse 1% antes de vocês irem, né? A gente conseguiu trazer vocês e a gente deseja sucesso, prosperidade para vocês aí no que vocês vão desenvolver, empreender e aproveitar o melhor da vida, que vocês têm certeza, vocês registram muitos momentos, né, e fazem a felicidade de muitas pessoas. Eu tenho certeza que vocês merecem também ter essa felicidade na vida de vocês. Já tem. Todo mundo convidado para poder ir lá no Ai, meu Deus. Bora lá. Eu não gosto de frio, mas eu topo o desafio, tá? Eu tô aqui para quebrar ninguém. A gente vai lá na sexta, volta no domingo. Vai de volta. Coloca lá, Ushuaia. Tá. Na hora que você tem uma prima, a gente até comentou com você, né? Ela foi de lua de mel para lá. Ah, é? Bom, nas fotos. Não, é incrível. É um lugar... Todo mundo, eu acho que tem que conhecer o Ushuaia antes do fim da vida. Maravilhoso. Tem que conhecer. Então é nesse clima, né, que a gente se despede. Tá? Carlão agora, no finalzinho, vai jogar mais algumas fotos aí que vocês vão selecionar. Vamos dar trabalho pro Carlão. Muito obrigado pelo tá? Não, maravilhoso. Eu acho que o segredo disso aqui tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Passar a tomar mais, monstro. Olha o merchan aí, tá? Mas, gente, ó, maravilhoso. Foi incrível, tá bom? A gente que agradece. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau! Valeu, galera!